Vamos girar então os assuntos por aqui. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que hoje é dia de tarifas recíprocas. O republicano se referiu como o grande dia. Vamos então falar ao vivo com o Luca Bassani, lá na Europa, que tem informações sobre isso para nós. Boa noite para você por aí, Luca. O que você nos conta? Boa tarde a você, Lívia, as nossas debatedoras. O presidente Donald Trump, após o anúncio das tarifas na semana passada e ter também recebido reciprocamente outras tarifas impostas aos produtos norte-americanos, disse que hoje, logo mais, daqui a alguns minutos, anunciará tarifas recíprocas, ou seja, mais uma rodada de tarifas a todos aqueles países que estão taxando os Estados Unidos ou que escolheram as taxações como uma resposta à primeira rodada de tarifas que foram distribuídas, se assim podemos dizer, pelo presidente dos Estados Unidos. Ele não especificou quais países vão ser afetados ou quais itens, quais produtos, qual setor, mas nós sabemos que isso pode envolver principalmente a China, que foi um dos principais países que no princípio já anunciou uma reciprocidade, quando Donald Trump colocou 10% de tarifa nos produtos chineses, os chineses escolheram impor cerca de 10% a 15% em determinados produtos, maquinários agrícolas, carros, petróleo cru e gás, ou seja, mais limitado na sua efetividade do que os americanos. Não sabemos a que ponto isso pode chegar, qual seria a porcentagem das novas tarifas, mas tudo indica que Donald Trump, então, vai dobrar a aposta. E é uma grande preocupação para os economistas aqui na Europa, para os mercados emergentes, incluindo o próprio Brasil, outros países latino-americanos, a Índia, nações africanas, que essa guerra comercial mais ampla possa, de fato, coibir o crescimento da economia mundial e transformar cada vez mais o dólar em uma moeda mais forte, dificultando também todo esse processo de combate à inflação que muitas nações têm encontrado, principalmente aquelas mais frágeis economicamente falando, que inclui também o Brasil. Uma notícia que saiu há pouco pelo setor siderúrgico brasileiro é que eles não pretendem impor taxas sobre o aço e também o alumínio norte-americano, assim como os americanos querem fazer com os produtos brasileiros. São muitas variáveis, muitas coisas para serem anunciadas. Nós teremos apenas isso concretizado daqui a mais alguns minutos, quando Donald Trump virá a público com mais uma série de ordens executivas que anunciará essas tarifas recíprocas. Nós vamos ficar aqui de olho, talvez voltaremos ao longo dessa edição também do Linha de Frente. Tá combinado então, Luca Bassani, obrigada, viu, por enquanto, bom trabalho para você. Carla Bene, são tantas taxas impostas por Donald Trump nessas últimas semanas, nesse menos de um mês de governo, que me parece que cabe aos outros países responder com taxas recíprocas do que as taxas recíprocas virem de Trump. Faz mais sentido, não? Olha, até tomei um golinho de água antes, que é para poder criar o ânimo aqui. Quando você falou, Lívia, agora desse começo de governo, eu gostaria de deixar isso inicialmente esclarecido. Os 100 primeiros dias. Esses 100 primeiros dias são o balanço de qualquer novo presidente. Então, dentro desses 100 primeiros dias, ele precisa entregar uma lista de atitudes, de mudanças que ele teve para o público que o elegeu, que é o público MAGA, o Make America Great Again. Então, isso daí é importante para a gente ter em perspectiva. Por isso, aquela estratégia toda que já foi anunciada no governo dele anterior, pelo assessor dele na época, o Steve Bannon, que depois foi preso e uma série de coisas, que é o quê? É uma metralhadora, eu vou usar a palavra de propósito, porque os discursos são muito belicosos, Então, ele joga várias informações durante o dia, vira um barata voa e todo mundo tentando catar alguma informação e ele está na mídia todos os dias. Com relação ao comércio internacional, é normal que os países coloquem tarifas. Isso daí faz parte. Então, você tem uma tarifa e depois você aplica uma reciprocidade. Você tem um país que está praticando um dumping, por exemplo, você sobretaxa. Isso é normal do comércio internacional. O que ele coloca como a razão da tarifa? A razão da tarifa é o imigrante. A razão da tarifa é a entrada de fentanil na
Você entendeu? Então, assim, essa desconstrução da razão da tarifa está levando a essa situação nossa atual de você leva a tarifa e você fala, bom, né, da onde que veio, né, o que aconteceu? E aqui a gente tem um ponto importante, ele já fez isso tudo. Ele já fez isso tudo em 2018, isso já deu um efeito colateral para a sociedade americana, para a população que comprou geladeira, fogão mais caro, máquina de lavar louça. Inclusive, existe um estudo já, e vocês podem, quem quiser pesquisar, chama efeito máquina de lavar. O efeito máquina de lavar foi o resultado que o Trump provocou em 2018, quando ele subiu o aço e o americano teve que pagar 20% a mais por uma máquina de lavar louça. Já deu errado. Ele depois teve que voltar atrás, Lívia, fechou teve que voltar atrás da tarifa. Então, a decisão, ela é política. Então, esse conceito que eu vou fazer a América forte de novo, ele já governou 4 anos, já não deu errado, o negócio já não deu certo e ele vai fazer isso again. Então, o problema que eu tenho insistido sempre é no again, porque já tentou e já deu errado. Então, a conferir ainda, porque ele anuncia, mas o que ele anunciou agora é só para 12 de março. Sim. E ainda pode voltar atrás no meio do caminho. Como aconteceu com Canadá e México, exatamente, né? Que fizeram o quê? Nada. O Canadá e México, o que ele solicitou ali de negociação, eles já estavam fazendo. Então, reparem, há um movimento forte em cima dos 100 dias. Continuo insistindo nessa tese de que ele precisa dar uma lista de força, que na verdade acaba simulando uma certa fraqueza, né, inclusive, que esse excesso de belicosidade, olha os termos, guerra comercial, metralhadora de tarifas, quer dizer, como se o mundo tivesse mesmo numa guerra comercial. Você sente, Luana, que é uma tática agressiva de negociação? Trump vem com uma proposta, uma sobretributação ou uma sobretaxação de importação de determinados produtos, há uma discussão para se chegar no meio termo, aí ele vai e recua, darei 30 dias para que Canadá e México reforcem a segurança nas fronteiras, até então essas taxas ficam suspensas. É uma tática agressiva de negociação para conseguir o que quer, primeiro vindo com uma agressão para depois conseguir recuar e chegar-se a um denominador comum? É mais ou menos isso que está acontecendo? Olha, Lívia, na minha visão, a tática dele tem sido esse protecionismo, esse nacionalismo, né? Essa soberania econômica, e ele está mantendo isso aí, como a professora Carla bem disse aqui, nesses 100 primeiros dias, de forma muito contundente. O que eu, né? Primeiro, os Estados Unidos são a maior economia do mundo, então ele tem respaldo para fazer isso, né? Quando você truca, sabendo que você tem ali uma carta forte, você está bem seguro dessa sua jogada. Então, apesar de estar sendo muito agressivo, e a Trump sendo Trump, né? A gente não tem aqui uma nova personalidade, é só um novo momento dessa liderança nesse espaço, nessa cadeira que lhe confere muito poder. Então, ele está utilizando todo o poder que os Estados Unidos têm de uma forma exacerbada, e os impactos disso futuros a gente só vai conseguir saber realmente com o passar do tempo. Uma questão que me chamou a atenção é que esse aumento, por exemplo, nas tarifas de aço e alumínio vão ter um impacto aqui para o nosso país, né? Nós somos o segundo maior parceiro comercial nessa área dos Estados Unidos. Para eles também a produção nacional, que é o que ele quer, né, que a produção nacional, só pegando esse tema como um exemplo, que a produção nacional dê conta da demanda interna, só que a demanda interna depende hoje de 25% da produção internacional, de exportação. Então vai gerar sim ali uma pressão nessa indústria, aumento de preços, perda de emprego, uma série de estudos e análises que estão sendo feitas. Obviamente, falando em custos, bilhões para os Estados Unidos não chamam tanto atenção, é uma economia muito forte, é uma economia muito bem estabelecida.
Então, ele está usando essa prerrogativa. Porém, esses impactos na massa salarial, na produção, né, na capacidade produtiva dos Estados Unidos, a gente só vai sentir nos próximos meses. Analistas e economistas, enfim, estão fazendo diversos estudos e análises. Eu acho que uma das questões que eu vejo que é uma característica de Trump, né, ele fazer essas manobras, fazer essas mudanças sem apresentar ali qual vai ser o mecanismo, assim como a gente está falando aqui de compensação do IR, né? Esses estudos oficiais, de onde vai sair, quais vão ser os impactos dessas medidas de aumento de tarifa. Isso tudo não tem sido divulgado proativamente pelo Estado, pelo governo americano. E isso que me chama a atenção, que é um ponto negativo, pensando em gestão de políticas públicas, pensando na responsabilidade com os seus eleitores, com os seus constituintes, com os americanos. Isso eu acho que é uma questão que pega, né, na gestão e na forma como ele age ali com uma liderança muito autoritária e direcionando a economia para esse protecionismo que com certeza vão trazer impactos para os Estados Unidos. Eu vou dar uma organizada num conceito que é muito interessante, que às vezes as pessoas não têm muita ideia de como que a gente pega uma frase e a gente fraciona ela para o conceito econômico. Então, ele diz, eu vou subir a tarifa, porque eu quero que as empresas venham produzir aqui para que a gente tenha produção local, que foi exatamente o que a Luana acabou de falar. Essa frase, ela atende perfeitamente ao grupo que o elegeu. Maravilhoso. Só que existe um tempo na economia. Você sobe a tarifa, é no curto prazo. Quanto tempo que leva para você aumentar a produção de aço de um país? 2 anos? 3 anos? 4 anos? Há um descasamento cronológico na economia que ele é incompatível com o discurso político. Então, eu atendo o discurso político, dali um tempo aquilo volta, eu tiro a tarifa, o assunto morre e acontece igual a questão que eu acabei de mencionar, que é o caso da máquina de lavar. Enquanto você não produz mais, não aumenta a oferta, todos os produtores locais subiram o preço, sim, aumentaram a sua margem de lucratividade. E o americano, que votou nele, pagou 20% a mais na máquina de lavar e no liquidificador. Então, descasamento cronológico entre economia, discurso e prática é muito importante para a gente entender. Mas essa atenção aos interesses dos empresários também não é uma novidade. Não é. Por parte de Trump. Exatamente. Os empresários aumentam a lucratividade e o público que é vidrado nele, vota nele de novo, mesmo tendo prejuízo. E vai achar que é consequência natural da economia. Eu só quero aqui ao vivo pedir um curso de economia para leigos, que é o Carla Brenner. Você é a primeira aluna a participar do seu curso. Gente, ela tá sentada do meu lado hoje. Eu fico passando a mão para ver se eu fico mais inteligente. E eu que tô aqui falando e não sei dos conceitos, tô assim, gente, eu acho que eu entendi alguma coisa. Bom, amo vocês. Vamos, reforma ministerial aí, presidente Lula. Se você estiver pensando em tirar o Fernando Haddad do cargo, que seria uma pena enorme, temos aqui, Carla Brenner, pronta para assumir. Nossa Senhora. Aí o Brasil vai pra frente. Aí o Brasil vai pra frente. Desculpa, a gente tirou toda a seriedade do programa. Fiquei emocionada agora. Hoje de manhã a gente entrevistou o presidente executivo do Instituto Aço Brasil, Ana, antes de te ouvir, o Marco Polo Lopes, e ele demonstrou uma tranquilidade em relação a isso, nessa entrevista. Ele disse que há uma preocupação, porque há uma possibilidade de a gente alcançar esses riscos que você falou para a nossa produção aqui, Luana, a redução de produtividade, risco de demissões, mas olhando lá para 2018, e aí está em linha com o que você falou, Carla, olhando lá para 2018, acredita-se que o setor está acreditando que há canais muito claros de negociação que vão permitir com que acordos firmados, essas cotas de isenção, lá em 2018, sejam mantidos agora em 2025. Essa é a crença, pelo menos, do Instituto Aço Brasil. E aí é mais uma sinalização, se isso realmente se efetivar, Ana, de que tudo, no fim das contas, são discursos políticos para atender algumas bases? Lívia, sabe um exemplo de discurso político e como, na prática, ele não se revela verdadeiro?
a relação entre os Estados Unidos e a Venezuela. Porque, afinal, a Venezuela é a grande ditadura, é o inimigo comum da América Latina. Vamos embargá-la e não vamos comprar mais nada. Ah, mas é que eu preciso do petróleo venezuelano. Então eu vou abrir aqui um adendo ao meu próprio embargo para eu continuar comprando o petróleo deles. Veja que, assim, o discurso, ele é lindo. Aqui a gente trabalha com comunicação, mais do que ninguém a gente sabe como o discurso ele é bonito, como o discurso convence. Mas a gente precisa sempre olhar se a prática se coaduna com aquilo que está sendo dito. Porque esse exemplo da Venezuela, para mim, é muito claro. Os Estados Unidos, seja Donald Trump ou seja Joe Biden, estão preocupados com os Estados Unidos, com a economia americana. É bonito falar em protecionismo, mas a hora que a máquina de lavar aumentar 20%, as pessoas começarem a reclamar e ele vê que a popularidade dele está caindo, milagrosamente vai sumir a tarifa. Que é mais ou menos o que acontece com a Venezuela. Não, ditadura horrorosa, não podemos ter relações com este país. Mas petróleo eu posso comprar, porque afinal é mais barato do que se eu comprar em outro lugar. Ou seja, vamos prestar mais atenção no que as pessoas estão fazendo, não só no que elas estão falando. Esse exemplo da Venezuela que a gente tinha esquecido de citar, Carla, e aí eu quero te ouvir mais uma vez por esse viés econômico, porque quando há interesse financeiro, e a gente está falando desse ouro que é o petróleo para os Estados Unidos, o discurso muda completamente. Muda. E aí é acordos, afagos. Eu vou... essa lembrança da Ana, importantíssima, saiu uma delegação de Washington e foi diretamente para Caracas negociar petróleo, a Chevron, direto com a PDVSA. Então, isso é muito importante que a gente saiba que esses discursos, eles são muito panfletários, porque o que importa ali embaixo mesmo vai ser a questão da economia. E eu colocaria aqui na nossa mesa que o Brasil tem um ponto importantíssimo para negociar com os Estados Unidos, por isso que essas cotas voltam e por isso que lá atrás isso daí também o Brasil não foi afetado em 2018 com essa cota do aço. A gente nunca pode esquecer quais são os grupos políticos que financiam o governo Trump. A gente olha muito as big techs, mas ele tem um outro termo, quando ele diz drill, baby, drill, é o petróleo, é óleo e gás. Óleo e gás financia o governo Trump. E o Brasil importa carvão, 1 bilhão e 200 bilhões de dólares por ano. O Brasil importa de carvão para produzir o aço que ele exporta. Explico. Nós temos carvão, mas ele tem uma combustão de baixa qualidade. Então, a gente importa carvão. Quem vende carvão para o Brasil? Aquele grupo, aquela empresa que vende carvão para o Brasil, ela financia o governo Trump. Se você avisá-los que se a gente for vender menos aço, eu vou comprar menos carvão deles, eles vão reclamar. Então, aí vale o quê? Uma organização de cota aí no meio do caminho. Então, assim, o que se resolve mesmo é a questão econômica na mesa. Assunto sério de adulto, a gente discute economia aqui na mesa. O resto, aí, como disse a Ana, fica no grupo de WhatsApp, né? Ditadura, comunista, o que vocês quiserem aí. Mas isso aqui, é aqui na mesa com adulto que se resolve. Exato.